Imagina acordar amanhã e perceber que algo mudou. Você olha pra alguém e antes mesmo dela abrir a boca, você já percebe que ela pensou algo de você. Mas isso não é somente sua imaginação, não é somente um som. É algo claro, algo cru que você consegue perceber de fato. Até aí você leva numa boa, mas aí você vai pro seu trabalho e assim que você vai dar bom dia pra alguém, a pessoa responde com bom dia e pensa. Tomara que essa pessoa esteja demitida hoje. Agora pensa rápido. Quantas relações sociais nós conseguimos manter sabendo disso? Ou melhor ainda, quantas são as amizades que são baseadas nas versões editadas das pessoas? Quantas vezes você já pensou em falar algo, mas nunca teve coragem de expressar? Hoje a gente vai entrar num cenário minimamente perturbador, onde o maior segredo da humanidade simplesmente deixa de existir. A convivência humana depende de algo invisível, os filtros mentais, onde você sente raiva, mas respira fundo. Você discorda de algo, mas finge concordar. Você sente inveja, mas disfarça. E isso não é hipocrisia necessariamente, é uma adaptação social. Na psicologia, isso pode estar ligado ao conceito de inibição social, que é a capacidade de controlar seus impulsos para uma melhor convivência com a sociedade. Agora imagine perder isso completamente. Você chega numa reunião e começa a escutar vários pensamentos simultâneos. E essa ideia vai fracassar, tomara que ele seja demitido. Ele só está aqui pelo salário. O silêncio deixaria esse silêncio e viraria informações constantes. E o cérebro humano não foi feito para lidar com informações emocionais constantemente. Agora imagine o seguinte, você está na casa com a pessoa que você ama, e assim que você vai se despedir dela e fala eu te amo, assim que ela responde pela boca eu também te amo, você escuta na cabeça dela, te amo, mas não tanto quanto antigamente. Na hora, você pode até tentar ignorar e pensar que foi sua imaginação, mas no dia seguinte, você escuta mais uma coisa aqui, uma outra coisa ali, aqueles pequenos fragmentos começam a corroer você por dentro. Corroer o seu relacionamento. Você começa a observar constantemente os silêncios dentro da casa, as expressões, os pequenos gestos, e com o tempo, aquilo que antes era natural, gostoso e bonito, hoje se torna uma análise constante. E com o tempo, algo começa a mudar dentro de você. Você começa a ver os seus dias não sabendo se você está vivendo baseado no presente ou as coisas que escutou no passado. Isso pode gerar algo que chamamos de dissonância cognitiva, que é quando a realidade que você acreditava e idealizava desde jovem começa a entrar em conflito com as novas informações que você tem. Isso vai se tornando algo ainda mais profundo, onde você começa mais a analisar o que as pessoas pensam de você do que de fato você é. Então, por exemplo, você está no trabalho e começa a escutar. Ele não é mais tão inteligente quanto eu pensava. Nossa, ele bem que poderia se esforçar mais. Mas será que ele é confiável mesmo? E no começo, você vai tentar ignorar todos esses ruídos externos. Mas, com o tempo, você vai querer provar o contrário. Até que chega um momento onde você começa a se perguntar: quem de fato eu sou? E esse é o palco da insegurança identitária, que é quando você começa a se moldar baseado nas opiniões dos outros, não na sua própria. Sua autoestima começa a oscilar em tempo real. Quando você recebe um elogio, você está bem. Quando recebe uma crítica, você está mal. E assim, você começa a ajustar a sua personalidade para evitar julgamentos mentais. Mas com isso, você deixa de ser quem você é. Com certeza, nesse momento, a confiança deixaria de ser algo automático e se tornaria algo extremamente raro. Mas depois do caos inicial, algo muito curioso poderia acontecer. Talvez humanos começassem a desenvolver a capacidade de uma autoconsciência. Eu me refiro a um nível maior de autoconsciência. Talvez surgisse até mesmo uma nova habilidade social, o controle cognitivo avançado. Seria um mundo onde o caráter não seria somente o que você demonstra, mas sim o que você pensa sem ferir os outros. Agora me diz com sinceridade, você conseguiria viver num mundo onde ninguém consegue esconder o que pensa? Ou para você a vida só faz sentido baseada nos segredos que nós conseguimos guardar, nas coisas que conseguimos pensar sem ninguém saber, e até mesmo esse mistério interno na nossa mente? Você acredita que é justamente isso que mantém uma convivência humana possível? Hoje existe algo muito claro, a sua mente é o único local onde você tem soberania total. Você pode não necessariamente controlar todos os pensamentos, mas ainda assim são seus. Mas agora, imagine um mundo onde as pessoas não só conseguem ler o que você está pensando, mas também plantar pensamentos na sua cabeça. Existe algo chamado sugestionabilidade, que é a capacidade que temos de colocar pensamentos externos na cabeça das pessoas como se fossem delas próprias. E isso já acontece hoje, nas propagandas, na rede social, na pressão social e na influência emocional. Mas a questão é a seguinte: se pensamentos podem ser influenciados, automaticamente decisões também podem. Mas aí vem aquela pedrada. Você ainda seria você mesmo ou seria apenas resultado das ideias dos outros que foram colocadas na sua cabeça? Isso não seria o mesmo que acontece hoje em dia com a tendência de opiniões populares? E detalhe, com isso surgiriam várias dúvidas pertinentes, como: você escolheu aquele emprego porque realmente quis aquele emprego
ou porque colocaram você lá? Você de fato ama aquela pessoa que disse que você ama ou foi pensamento instaurado na sua cabeça desde jovem? Mas amplia isso para a sociedade, governos, pequenas empresas. O poder dentro disso não seria apenas econômico ou físico, mas sim cognitivo. Ou seja, quem controla as ideias também controla o comportamento alheio. Eu não sei porquê, mas isso me lembra muito conceitos como a engenharia social. Talvez as escolas nos ensinassem desde cedo a como controlar nossas próprias ideias e pensamentos. E com isso, teríamos dois tipos de pessoas: as que conseguem proteger a própria mente e as que são facilmente influenciadas. Por mais que isso seja apenas uma ideia conceitual, parece muito com a realidade. Mas existe algo curioso nisso. Conforme formos aumentando nossa autoconsciência, desenvolveríamos algo chamado metacognição, que é a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. E isso poderia transformar completamente a forma como vivemos hoje. Agora pensa com total sinceridade, porque lembra, eu estou lendo somente. Quantos desses pensamentos que você tem hoje, ideias e linha de raciocínio, são de fato suas e não somente moldadas pelos seus amigos, redes sociais ou ambientes externos? E tem mais, quantos desses pensamentos seus vieram pelo medo de rejeição ou a necessidade de pertencimento? Talvez hoje vivamos algo parecido, só que de modo indireto. E é exatamente isso que eu vou falar no próximo vídeo. Existe um experimento muito famoso que foi dirigido por Salomon Asch. É um experimento que testa para ver se você tem as suas opiniões e decisões próprias ou se você simplesmente vive em conformidade com as demais. Então, se você quer entender como a pressão social pode moldar a sua forma de agir sem você perceber, então já deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa as notificações, porque isso vai me incentivar a fazer mais conteúdos como esse. Então o vídeo foi esse. Fui.